Olá, você! Mundo autista para lá de especial. Você sabe que dia que a gente comemora hoje? Você sabe a importância da data 21 de setembro? Se não sabe, vai ficar sabendo agora. E se sabe, vai aprender muito mais. Está aqui para conversar sobre isso com a gente o doutor Renato Areias, que já é o nosso parceirão. E é uma data muito importante, porque não é data só de Halloween, não, viu? Ela tem contextualização na lei e tudo. Mas ele vai explicar tudo para a gente. Olá, doutor, tudo bom? Tudo bom, Selma, é com você? Tudo ótimo, maravilhoso. E aí, Então, tá bom. doutor, afinal de contas, para além de ser o dia da árvore, o que a gente comemora hoje? Bem, hoje a gente comemora o Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência, né? Eu vou fazer uma digressão aqui, explicar um pouquinho, contextualizar como que esse dia surgiu. E é bom já colocar de imediato que é fácil de todo mundo conferir isso que eu estou dizendo, basta entrar na internet, naquela enciclopédia virtual que a gente tem, que é o Wikipédia, né? Que é bem comum aí dentro do Google. Você jogou lá, Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência, vai aparecer o Wikipédia, e tudo que eu vou dizer aqui é cópia do que está lá na Wikipédia, enfim, a contextualização do dia. Então, é um dia de uma importância enorme. Ele, desde 1982, Selma, através dos movimentos sociais da pessoa com deficiência, ela começou a atrelar essa data, e lá no ano de 2005, através da Lei 11.133, de 2005, foi estipulado o Dia Nacional da Luta da Pessoa com Deficiência. Então, está no calendário das datas comemorativas do Brasil, oficializado por lei em todo o país, né? E diz o Wikipédia, diz assim os movimentos sociais, que foi escolhida a data exatamente para ser no Dia da Árvore. Então foi proposital isso, porque a árvore representa o verde, representa a esperança, representa a renovação, e o Dia da Árvore também foi criado nessa data porque é próximo da primavera, quando se inicia a primavera. Cada ano tem uma data mais específica, mas é bem próximo. Esse ano, se não me engano, vai ser no dia 24 de setembro, enfim, não tenho certeza, mas a data é muito próxima, faz referência à primavera, que é a estação das flores, a estação da renovação, né? Onde a gente sai do inverno e vai para onde as plantas florescem, as plantas se transformam na beleza que é. Então tem esse intuito de renovação, de a gente fazer uma sociedade nova. E tem tudo a ver com o que a gente sempre falou aqui no canal, né? De a gente querer uma nova consciência, que as pessoas consigam compreender que todas as pessoas têm os direitos e devem ser resguardados, né? Independente se tem deficiência ou não. E todos os mecanismos de implementação dos direitos da pessoa com deficiência, através das leis, várias leis que tem, elas existem exatamente para exercer o mesmo direito daquela outra pessoa que não tem deficiência. Mas ela quer, como existe a deficiência, e a deficiência não está só na pessoa, mas principalmente na sociedade, não está pronta para recebê-la, né? Enfim, na sua integralidade, e por causa dessa deficiência na sociedade, é necessário ações que a gente fala dentro do direito, que são ações afirmativas, que são ações que propiciem que essa pessoa exerça o mesmo direito da outra, né? Dentro da sua particularidade. Então, é bom que se diga que é um dia. E aí, um detalhe bem legal, que infelizmente ainda existe, você vê, no próprio título da comemoração não é o dia da pessoa com deficiência, é o dia de luta. Então, está lá oficialmente na lei. E luta porque realmente a gente precisa implementar muita coisa. Mas não precisa ser aquela luta em que há adversários. Eu acho que essa luta pode ser uma luta no sentido de assegurar todos em compreender essas necessidades e assegurar em conjunto. Então, a gente espera que no futuro a gente não comemore essa data. Ou então mude a data, o título, né? Comemora o Dia Nacional da Pessoa com Deficiência e tira a luta, porque a gente espera que não precise mais dessa luta constante, igual é. E a gente, enfim, o canal Mundo Autista, e aqui eu sou suspeito para falar, que eu já disse outras vezes, a importância dessa conscientização que vocês fazem. Então, o dia de hoje, o dia 21 de setembro, ele é fundamental porque vocês demonstram, através do trabalho do canal, essa luta diária, que são vários assuntos, não só de direito aqui comigo, mas são médicos, são outros terapeutas, são
pessoas com deficiência, os assuntos são os mais diversos possíveis dentro desse universo do autismo, e não só do autismo, muita coisa que é dito aqui vale para todas as outras deficiências. Então, hoje é um dia de comemoração desse movimento de luta, desse movimento de afirmação de direitos, que o canal Mundo Autista faz muito bem e que eu acho que a gente deve seguir por esse rumo dentro da sociedade, né? Quanto mais as pessoas se organizarem, quanto mais iniciativas igual essa do canal existirem, mais as pessoas se conscientizarão. Aquelas pessoas que não têm deficiência, aquelas pessoas que estão acostumadas com a sociedade de anos atrás, em que esses direitos não eram resguardados. E só um detalhe, que também está lá no Wikipédia, e é bom trazer, em relação ao censo de 2010, há 10 anos atrás. Então, imagina como isso já está defasado e como isso já está um número, com certeza, muito maior. Em 2010, através do IBGE, né, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, foi constatado que mais de 45 milhões de pessoas, de brasileiros, possuem alguma deficiência. E um dado importante, agora esse do Ministério da Educação, do MEC, em relação ao acesso à educação das pessoas com deficiência, teve um aumento de 381% entre os anos de 2003 a 2014. Ressalto que esses números todos já estão defasados, não são números muito maiores na atualidade. Nós estamos no ano de 2020, né? Então, o que isso demonstra? Demonstra que cada vez mais, através desses direitos que estão sendo resguardados por lei, as pessoas com deficiência elas têm podido exercer a sua autonomia dentro da sociedade. Antes elas eram escondidas pelas famílias, porque não tinha como você usufruir desses direitos. E agora não, agora elas exercem esses direitos, elas saem para as ruas, mas com isso também as dificuldades aumentam, né? Essa questão emocional da própria pessoa com deficiência, as negativas acontecem. Então, assim, há um protagonismo dessa pessoa com deficiência, mas em contrapartida há uma dificuldade muito maior e que isso deve ser eliminado e só vai acabar com isso a partir do momento que todas as pessoas se conscientizem, né? E aí a importância da comemoração dessa data. É uma data que se comemora a organização em luta, a organização em buscar os seus direitos, buscar o seu lugar no mundo. E essa lógica é inversa, porque, na verdade, igual eu disse, toda a sociedade é que deveria estar equipada. Então, a deficiência está na sociedade. Nós temos que acabar com essa deficiência, que é essa deficiência social. E isso é possível a partir do momento que a gente une as mãos e começa a fazer esse trabalho coletivo. E é interessante, doutor Renato, que muitas pessoas, às vezes, em datas semelhantes a essa que a gente comemora hoje, dizem assim, mas isso já não é tão assim, mas para que isso? Tem que ser todo dia. Toda vez que você pensar nisso, que a gente tender a pensar nisso, a gente tem que observar o seguinte, exercitar a nossa empatia. Será como que é acordar todos os dias com uma limitação por causa de barreiras que a sociedade podia tirar para facilitar a vida dessas pessoas? Por exemplo, um cadeirante, a pessoa enxerga primeiro a cadeira. Um cadeirante, a experiência de vida dele, como ele experimenta a vivência dele, está ali naquela cadeira. Então, para ele, aquela cadeira não tem o impacto que tem para a gente. É a experiência de vida humana dele, está ali. Ocorre que aquela cadeira passa a ser uma dificuldade para ele quando ele não tem acessibilidade urbana, quando ele não tem acessibilidade de atitude, quando a pessoa, às vezes, encosta na cadeira dele, apoia na cadeira dele. Eu tenho relatos de muitos cadeirantes que quando vão ao show, doutor, a pessoa cansa e vai lá e escora, é como se estivesse escorando na gente. É a vivência daquela pessoa com cadeira de rodas, ela é inteira aquela vivência humana, então você não pode desprezar isso. Por isso que a luta, que o dia da luta ainda continua. Quando você pensar que não entende isso, lembre-se, a experiência dessas pessoas é diária. Diariamente. Enquanto a experiência negativa delas for diariamente, a gente tem que lutar.
E não é uma luta minha, do doutor, sua, não. É uma luta de toda a sociedade. Porque se a gente realmente quer ser uma sociedade mais humana e inclusiva, a gente tem que lembrar que em determinado momento da vida da gente, todos nós seremos dependentes com mais força, porque dependente a gente já é, que a gente tem a interdependência, né, doutor Renato? Sim, sim. Mas aquela pessoa que sofreu uma fratura, que pode voltar a andar, mas ela pode passar 40 dias numa cadeira de rodas. Então, a gente está falando de vivências humanas. E eu achei lindo essa parte, confesso, doutor Renato, que não sabia da questão da simbologia com o dia da árvore, porque significa, de fato, renovação. E se você poda a árvore, ela vai crescer mais exuberante ainda, né? Então, que seja esse o nosso dia. Grande abraço para todo mundo que está nessa luta com a gente. Obrigada, doutor, por ser nosso parceiro nessa luta como profissional que o senhor é, que aí vai para além do contexto da sua família e o senhor faz a diferença na sociedade. E parabéns também pela luta pelo seu filho, que o senhor, pelo que eu observo, né, é um excelente pai. A gente não é perfeito, mas a gente está aí nessa luta para ser cada dia melhor. Eu que agradeço e parabenizo a todo o movimento, a todas as pessoas com deficiência, suas famílias. É um dia que a gente tem que, acima de tudo, comemorar, mas, acima de tudo, conscientizar, né? E obrigado, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui e poder fazer esse trabalho com vocês. Para mim é uma honra muito grande. Um abraço a todos. Doutor, e até me lembrei agora nesse finalzinho de outra coisa importante. A gente está em 21 de setembro. Nós teremos eleições esse ano. Por favor, não vote naquela pessoa que só lembra das pessoas com deficiência nessa época, não. A história de vida dos candidatos diz muito deles. Pesquise, cruze dados e vote naquele político que tem coerência e a ideologia na construção dessa sociedade melhor que a gente quer. Não só para os deficientes, para a pessoa negra, para o cidadão comum que rala, trabalha, paga seus impostos. Vamos efetivamente cruzar dados, porque o discurso de todos é lindo, viu, gente? Se falar assim, como é que eu vou saber, Céu? Pelo discurso eu voto em todos. Mas aí, pesquisa um pouquinho. Hoje está mais fácil a pesquisa, cruze dados. E vamos colocar a gente lá comprometida 365 dias no ano. Né, doutor? Vamos ficar, de olho. De olho. Tá certo. Grande abraço, doutor. Muito obrigada, viu? Até uma próxima. Até a próxima. Um abraço para todos. Tchau, tchau.